Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos novamente ao canal do Professor Alan. Hoje estaremos trabalhando aí e demonstrando para vocês sobre segurança em instalações e serviços com eletricidade. Sobre NR10, que é a norma regulamentadora de baixa tensão para instalações e manutenções elétricas com segurança. Os canais de comunicação aí com o professor Alan, se você quiser entrar em contato, temos nosso site www.profeletrica.com. O Instagram é UnieletroEducatec com 2H. E o canal do YouTube, que vocês já conhecem já, é Elétrica para Iniciantes, Professor Alan. Então, hoje eu vou estar passando para vocês aí como que você vai seguir aí as regras e indicações da norma técnica para realizar instalação e manutenção elétrica conforme esta norma de segurança. Bem, pessoal, aqui o professor Alan vai dar uma ampliada para vocês para melhorar. Professor Alan vai passar para vocês hoje sobre objetivo e campo de aplicação, medidas de controle que temos que utilizar, segurança em projetos, segurança na construção, montagem, operação e manutenção, segurança em instalações, desenergizadas e energizadas, trabalho envolvendo alta tensão, habilitação, qualificação, capacitação e autorização de trabalhadores, proteção contra incêndios e explosão, né? Toda instalação elétrica tem que ter. Sinalização de segurança, procedimentos de trabalho, situação de emergência. O que é que você vai fazer quando tiver uma situação de emergência, quando uma pessoa estiver levando um choque elétrico? Você sabe o que você tem que fazer? Pois aqui você vai aprender responsabilidades e disposições finais. Lembrando que a nossa aula de hoje aí, né, eu passo o conteúdo de uma forma simples e clara para você, certo? E não vou, né, me delongar aí com diversos aí conteúdos aí, não. Passar de forma resumida para você, né, sobre instalação e manutenção elétrica com segurança. Bem, pessoal, então aí, ó, por exemplo, temos um profissional aí trabalhando já com o que nós chamamos de EPI. O EPI é um equipamento de proteção individual que ele está utilizando aí para realizar a manutenção aí, ó. Neste caso aí, ele está com capacete, tá com luvas de proteção, tá com uniforme, tá com a bota de segurança. E nós temos outro equipamento que nós chamamos de EPC. O EPC é um equipamento de proteção coletivo, que pode ser utilizado por todos aí para manter a segurança. Neste caso aí, ele está sinalizando e bloqueando para não realizar aí, né, uma ligação acidental quando ele estiver realizando a manutenção elétrica. Esse aí é o nosso caminho de energia elétrica. Então, você imagina que nós temos a parte da geração, e aí, se você quiser saber mais sobre as gerações de energia elétrica que nós temos geração aí, tanto hidrelétrica, painel solar, nós temos a eólica, nuclear e assim sucessivamente. Você quer saber mais? Entra lá no canal do Professor Alan que você vai verificar vários vídeos sobre o assunto. Então, via de regra, nós temos a geração, temos um transformador elevador, vai elevar essa tensão elétrica, vai transmitir, aí nós falamos que é transmissão, aí vai fazer uma transmissão aquelas torres gigantescas que nós temos, né? Certo? Que é aquelas torres de metais, que nós chamamos de CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência. Uma tensão bem elevada que pode chegar a 750 mil volts.
Nós falamos que é 750 kV. Depois, chegando na subestação aí do seu estado, da sua cidade, aí nós falamos que nós vamos ter uma subestação distribuidora, que vai distribuir essa tensão elétrica também no valor alto, de aproximadamente 34, 36,5 kV para a indústria, e 13,8 aí, chegando aí no seu bairro, tendo um transformador que vai rebaixar essa tensão. No caso do estado de Goiás, a nossa tensão trifásica é 380 volts e monofásica 220 volts. No caso de São Paulo, seria aí um rebaixamento da tensão para o valor de 220 volts trifásico e 127 volts monofásico. É isso aí, galera, legal. Se você chegou até aqui, né, e tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, me fala aí de qual estado e cidade que você está vendo esse vídeo. Vou deixar um joinha para você e deixa aí também a sua dúvida que o professor Alan vai estar respondendo você, né, logo mais. Dando continuidade, quando a gente trabalha com instalação e manutenção elétrica, temos que ter o que nós chamamos aí de medidas de controle. Então, significa que todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas de controle, que são ações preventivas de controle do risco elétrico, ok? Certo? Mediante as técnicas que nós utilizamos para garantir aí a segurança e a saúde do trabalhador, ok? Certo? Além disso, nessas medidas de controle, que via de regra toda empresa tinha que ter, certo? Que é o que a norma técnica pede, ela tem que ter o esquema unifilar e multifilar, né? Da sua entrada de energia e também da sua fábrica, ok? E verificar também especificações do aterramento. Anualmente a gente faz aí uma verificação do aterramento do sistema de SPDA, né? Que é um sistema de proteção de descargas atmosféricas que nós utilizamos aí, né? Que você conhece como para-raio, ok? Então, essa é uma descrição resumida sobre as nossas medidas de controle. E aí, o professor Alan demonstra e mostra para você um projetinho aí que foi desenvolvido aí no CAD. O que é o CAD? O CAD é um software que ele desenvolve aí um desenho assistido pelo computador. A gente desenvolve aí um projeto elétrico aí e fica nesse formato. Então, aí o professor Alan está demonstrando um exemplo claro aí de um diagrama de um projeto elétrico aí, de um sistema industrial, ok? Via de regra, toda a indústria tinha que ter aí esse projeto, ok? Tanto para instalação quanto para manutenção elétrica. Exemplo aí de um quadro de procedimentos a serem executados, né, e seguidos. Por exemplo, você tem que saber o que fazer, que são as atividades preliminares, né? Por que fazer e as observações. Dando um exemplo claro para você aí, ó, você tem que elaborar aí um roteiro, né, que você vai desenvolver a sua atividade. Verificar aí os EPIs que você vai utilizar, ou seja, equipamentos de proteção individual, e EPC, que são os equipamentos de proteção coletivos, ok? E também verificar se eles estão em boas qualidades, para depois liberar de forma segura os serviços que você vai desenvolver e executar. Nós falamos, de acordo com a norma técnica, que os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, 75 kW significa que é 75 mil watts de potência, ou seja, é uma potência bastante elevada. Significa que essa empresa, pessoal, não trabalha com aquele padrão que você conhece, monofásico, bifásico e trifásico, não. Que ele significa? Que ele tem uma subestação interna com transformadores, com medidor especial aí, certo? Onde ele tem aí o que nós chamamos de demanda contratada, que ele tem que verificar
mensalmente o seu fator de potência, que de acordo com o nosso órgão nacional de sistemas tem que ser aproximadamente 0,92, ok? Certo? Então, ele tem que ter esse prontuário. Acima de 75 quilowatts tem que ter um prontuário. Esse prontuário, ele verifica o quê? Todos os procedimentos e instruções técnicas, né, normativas que levam em consideração a segurança e saúde, né, de todos os trabalhadores desta empresa. Esta documentação também que tem que ter aí as inspeções aí do sistema de aterramento, medições, certo? Que são feitas aí anualmente, né? E principalmente o sistema de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Não esquecendo que tem que ter toda a especificação dos equipamentos, tanto coletivo como individual. Ou seja, o trabalhador não pode trabalhar aí com a bota furada, com a luva furada, com o capacete danificado. Todos esses equipamentos diariamente devem ser verificados e caso esteja aí danificado, o funcionário tem que levar para a área lá de recuperação, como o almoxarifado, e realizar a troca, ok? Trabalhe com segurança. Utilize aí seus equipamentos de proteção individual e coletivo. Evite acidentes. Dando continuidade aí, ó, ele tem que ter uma documentação aí que comprova que todos os funcionários, via de regra, as empresas já fazem isso na contratação, tá bom? Tem que verificar se o profissional é qualificado, habilitado, né, e capacitado aí para realizar a instalação e manutenção elétrica. Geralmente toda empresa faz isso aí, já o pessoal do RH, eles já fazem isso na contratação, né, dos colegas de trabalho aí, ok? As empresas que operam em instalações ou equipamentos aí, certo? Devem construir, então, o que nós chamamos de prontuário. Se você está fazendo um concurso aí, está estudando para o concurso, vai fazer a prova do Enem, certo? Que vai cair aí esses detalhes dessas perguntas sobre a segurança e instalação elétrica, de acordo com a NR10, não se esqueça disso. Empresas que têm potência elétrica instalada 75 quilowatts acima tem que ter um prontuário, que é essa comprovação de EPI, de EPC, ter tanto os projetos elétricos, né, em dia, ok? Deve estar tudo organizado e mantido em local atualizado pelo empregador, ok? Certinho? Não se esqueça, então, acima de 75 quilowatts, a empresa tem que ter o quê? O prontuário, ok? Que são os documentos técnicos previstos aí, né, em instalações elétricas. Beleza? Como eu falei para vocês, nós temos também medidas de proteção coletiva e medidas de proteção, né, individual, ok? Que é conhecido como EPI e EPC. A norma técnica também específica nesses materiais e equipamentos de segurança, nós falamos que é a NR6. Então, tá aí, ó, alguns exemplos aí de EPI e EPC, tá vendo aí? Certo? EPI nós temos casos de capacete, óculos, luvas, e EPC nós temos andame, temos cone, fita zebrada, né, cadeados e placas de sinalização aí que nós utilizamos para manutenção elétrica. Um exemplo aí que o professor Alain demonstra para vocês aí, ó, capacete de proteção, colete de proteção, luvas de proteção, bota de segurança. No caso da elétrica, não podemos utilizar biqueira de aço, ok? São botas de borracha que nós temos aí, de acordo com a NR6, temos um negócio que nós chamamos CA.
você vai verificar que essa bota, ela não precisa, ela fica bota preta, mas ela tem um triângulo amarelo, está escrito assim CA. Esse CA tem uma numeração que significa que ela é para eletricidade, ok? Proteção visual, nós utilizamos o óculos, máscara facial, dependendo da produção que você vai trabalhar, né? E proteção auditiva, né? Tem que verificar aí a questão aí, né, da nossa proteção aí, né? Para estar realizando as nossas instalações de manutenção elétrica. Rapidamente, professor Alan coloca aí, né, uma especificação técnica para vocês sobre óculos de segurança, pode ser lente incolor ou lente verde. Os tipos de capacete, nós temos com aba frontal, aba que nós chamamos aí aba total e suspensão, né, que nós chamamos de aranha, que a gente faz a montagem do capacete quando você compra ele, tá bom? Lembrando que os calçados devem ser sem biqueira, né, de aço lá, né, certo? E sempre que possível, faça aí um teste de isolação da sua bota. Como que você vai fazer isso, galera? Legal. Pega a bota também, dá uma verificada, você vai ver se ela tá rachada ou não por baixo, ok? Certinho? Nós temos essa bota aí, bastante legal aí, utilizada aí no mercado de trabalho. É uma bota aí na cor marrom e ela é confortável aí para você estar utilizando, galera, legal. Luvas isolantes, nós temos luva de cobertura, luva de borracha, bolsa para as luvas, né? E nós temos aí um equipamento que nós utilizamos para realizar o teste, né? Nessas luvas, que nós chamamos de inflador de luvas de borracha isolante. Bem, sem mais demoras, chegou até aqui, galera legal? Tá gostando do conteúdo? Deixa seu like, me fala de qual cidade e estado que você está vendo esse vídeo aí para eu mandar um joinha para você. Quando a gente trabalha também com eletricidade, às vezes temos que subir escada andando. Quando você vai fazer isso, não tem como. Você tem que ter outra norma. Outra norma, professor, tem, que é o que nós chamamos NR35. NR35 trabalha com altura. Vai te passar dicas, né? Como você vai trabalhar em altura. Exemplo, acima de 2 metros, você tem que verificar, de acordo com a norma técnica, a utilização de cinto de segurança, ok? Para evitar a queda. Esse cinto de segurança, você utiliza ele e tem um equipamento conectado a ele que nós chamamos de talabache, ok? Então, para evitar aí que você caia aí de uma altura, levou um choque elétrico, levou um susto e ainda vai cair, não, você tem um cinto de segurança com talabache que ele vai te proteger e te deixar naquele local. Legal, não é? Certo? Esse aí é o talabache, né? De segurança irregulável. Então, o professor Alan tem um cinto de segurança, tem um talabache, e quando eu vou realizar instalação, manutenção elétrica em altura, o que é que eu faço? Utilizo o cinto de segurança e o talabache, ok? Tem um pessoal que ainda fica rindo, pega e fala assim: ah, o Alan é exagerado demais, ele utiliza cinto de segurança, capacete, bota para fazer instalação. Não é exagerado, você tem que trabalhar com segurança. Quem está trabalhando com instalação e manutenção elétrica é você. Então, se é você, trabalhe com segurança e evite o acidente elétrico, ok? Então, em altura, utilize aí, né, cinto de segurança e utilize também o seu talabache, ok? Esse talabache aí, ele é bastante legal, chamado talabache tipo Y. Ele faz esse formatinho de Y aí, e aí você tem a possibilidade de conectar ele em duas partes separadas, ok? Galera, legal, temos que tomar cuidado com essa parte aqui que nós utilizamos numa altura mais elevada, que nós chamamos aí trava-queda. O trava-queda, ó, dica do especialista, não? Dizem que dica a gente não dá, né? A gente vende, né?
Mas essa aqui está sendo de graça para vocês. Professor Alan trabalha também com instalação e manutenção elétrica aí na prática. Aí você pode verificar aí nos meus canais aí, né, sociais, de redes sociais, você vai verificar que eu realizo várias instalações elétricas na área predial, industrial, eletrônica, automação, instrumentação eletrônica. Então, verifica o seguinte, quando você vai trabalhar numa altura elevada e precisa aí desse trava-queda, ele vai travar a sua queda, literalmente, certo? Só que qual que é o detalhe? Infelizmente, esse cidadão aí tem como você instalar ele incorreto. Como, professor? Se a pessoa instalar um trava-queda incorretamente, ele não vai fazer aí o seu trabalho, ok? Certinho? Então, por isso, você tem que passar por um curso aí de NR35 para você trabalhar com segurança, utilizar esses equipamentos aí, né? E ter uma indicação. Depois o professor Alain, em outro vídeo, né? Para esse vídeo não ficar muito longo, ele vai estar dando algumas dicas para você como que você vai estar trabalhando com esse dispositivo, ok? Temos aí fitas de ancoragem, né? Certo? E aí nós temos o famoso mosquetão de alumínio com travamento. O professor Alan demonstra para você uma escada aí que utilizamos bastante aí. Tem escada baixa e escada alta, né? De extensão prolongável, ok? Nós chamamos que é uma escada extensível. Temos os tapetes de borracha isolantes, ok? Equipamentos de proteção coletivo, como fitas zebradas, cone de proteção. E quando você vai trabalhar aí com sistema de manutenção em postes, ok? Que você tem que trabalhar, nós chamamos de linha viva e linha morta. Infelizmente, às vezes tem que realizar a manutenção com o equipamento ligado. E aí você pode verificar aí nas ruas e estradas, né, da sua cidade, do seu estado, que o pessoal da elétrica, né, certo? Da sua central elétrica aí do seu estado aí, você vai verificar que ele utiliza proteções que geralmente é na cor laranja. Essa é a mais bruta, pessoal, que tem no mercado, tá? A isolação dela é bastante elevada. E aí, além dele utilizar os equipamentos de proteção individual, vai utilizar esses equipamentos de proteção coletiva. Galera, legal. Passei um pouco para vocês aí sobre o assunto de instalação e manutenção elétrica. O professor Alan vai estar encerrando a aula por aqui, para não ficar longa, né? O nosso vídeo, né? Para não ficar longo. Mas logo mais vou estar passando dicas sobre segurança e eletricidade. Obrigado pela sua presença, certo? E tenha uma ótima semana. Fica com Deus e boa sorte.